Olá, com vocês, professor Hernaldica. Estamos com um curso completo sobre interpretação de texto para a prova do Enem. Olha, e mais vídeos sobre redação. Há um outro trabalho meu que eu vou disponibilizar de uma forma gratuita para vocês. Competência número 1 da prova de redação, competência número 2, competência número 3, competência número 4, competência número 5, como gabaritar em cada competência. Tudo bem? E hoje estamos a falar de interpretação de texto no Enem, gênero textuais. Qual é o gênero que vem agora? Biografia. Você já leu a biografia de alguém? Olha, você sabe que é um gênero textual muito importante. Então, e necessário, tá? É um trabalho necessário. Você conhece muito, aprende muito, amplia seu conhecimento por meio da leitura de biografias. E quando nós falamos em biografia, sempre nós imaginamos mesmo aquelas pessoas famosas, não é? Aqueles escritores, atores, diretores de cinema, políticos, não é? Pessoas que, navegadores, pessoas que tiveram êxitos, não é? E que mudaram um pouco o curso da história, pelo menos da sua vida, e assim por diante. Então as biografias, como gênero textual, elas são importantes no nosso dia a dia, são práticas sociais, não é? Você nunca pode esquecer que gênero textual é uma prática social. É aquilo com o qual lidamos, não é? Com um texto, um gênero, com o qual estabelecemos relações com o mundo. A biografia não é importante só para você aprender a gabaritar um exercício para o Enem. A biografia é uma estratégia de leitura muito importante para você. Vamos então entender o que é esse gênero textual, biografias? Eu reuni aqui para você, na minha lousa, os elementos mais importantes para você saber reconhecer a biografia e gabaritar a biografia no vestibular. O Enem já colocou inúmeras vezes o gênero biografia. Venha comigo. Nós temos aqui o que você precisa entender. Primeiro é o objetivo da biografia. Qual é o objetivo da biografia? Tornar pública, publicar, divulgar. Publicar, tornar pública e divulgar a história de um personagem. Uma história marcante de um personagem. Um personagem qualquer, você sabe que não é um personagem qualquer. Você sabe que é um personagem importante da história, da literatura, da filosofia, do cinema, da música, da política, enfim. É alguém que dialoga, que discute, que reflete, evidentemente, aquele traço do cotidiano que nós falávamos lá da crônica. Então esse é o objetivo, este é o foco, este é o foco da biografia. Publicar, divulgar, evidentemente, a história de um personagem, a história de vida de um personagem. Outra coisa importante para você perceber na biografia é como ela se organiza. Tudo bem? Essa é a intenção. Objetivo é a intenção. Cada vez que você estiver em um exercício de gênero textual, se organize desse jeito. Qual é o propósito, que é o objetivo? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Qual é o foco? E depois, como se organiza? Como se estrutura este gênero? Venha comigo. Qual é a organização? Cada vez que nós falarmos em organização, estamos a pensar na estrutura. Como a biografia se organiza? Predominantemente é o gênero narrativo. Ela usa a narração. Professor, mas há elementos da descrição? Descreve também? Descreve. Mas o foco é o texto narrativo. É contar a história de alguém. Então é narrar. Tudo bem? Não se esqueça.
há traços da descrição, o vestibular pode chamar a atenção disso, há traços da descrição. Mas o que predomina é justamente o estilo narrativo. Terceira pessoa, não é? Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, porque singulariza, não é? Uma especificidade, uma particularidade daquela pessoa. Então, singularizar, especificar, terceira pessoa do singular. Predominância de verbos. Obrigatoriamente, agora, olhe para cá. Verbos na biografia, predomina verbo no pretérito perfeito. Pretérito perfeito é a predominância. Professor, mas pode ter também o presente? Pode ter o presente do indicativo, certo? Então é o pretérito perfeito. E o pretérito perfeito, ele traz o quê? Ele traz ações pontuais. Ações pontuais. E o que é uma ação pontual? É uma ação que de fato ocorreu, certo? Uma ação que de fato ocorreu. Professor, mas eu posso colocar o presente? Pode aparecer o presente do indicativo? Pode, como um recurso estilístico, por duas razões. O presente pode aparecer por duas razões. A primeira, que é a óbvia, se o personagem ainda está vivo, não é? Se o personagem ainda está vivo, eu posso usar o passado e o presente. Legal. Uma outra razão de usar o presente é um efeito estilístico, porque quem está a fazer a biografia está atualizando, querendo que aquele fato se torne bem próximo de quem está lendo. Então, este é o efeito. É um efeito mais estilístico, porque o efeito literal é o pretérito perfeito. O que mais você vai encontrar no gênero biografia é a predominância do tempo pretérito perfeito, um passado que foi concluído, que foi realizado, uma ação pontual, isto é, uma ação que ocorreu de fato e de direito. Bem, obrigatoriamente vocês vão encontrar também pronomes, não é? Ele, ela, não é? Seu, sua, pronomes, que nós chamamos de pronomes anafóricos. Pronomes anafóricos. Adjetivos, demais, não é? Adjetivos, sempre adjetivo. Então a interpretação do texto depende justamente desses valores. A interpretação do texto, da biografia, depende de saber qual é o propósito da biografia e como ela se estrutura. Então, por meio de adjetivos e por meio também de advérbios. Aqui, lá, não é? Agora, ontem, advérbios. Tudo bem, querido e querida? Eu acredito que a parte teórica sobre biografia você já pegou. Não sai disso. Tudo bem? É isso que você deve levar para o seu vestibular. Agora, nós vamos fazer o quê? Fazer a parte prática, não é? Pegar o exercício do Enem e focar nessa questão da biografia. Vamos então com o professor? Vamos lá. Minha tela. Abrindo a tela aí. Já pegamos aí o texto do Enem. Já pegamos o texto do Enem. Vamos fazer a leitura desse texto, ver o que ele vai discutir, o que ele vai apresentar para nós. Vamos então. João Antônio de Barros, J. Barros, nasceu aos 24 de junho de 1935, em Glória de Goitá. Agora você pare um pouquinho aí, preste bem atenção nesse primeiro período, né, que está falando aí de Pernambuco e tudo mais. Bem, já começou com o personagem, não é? Começou com o personagem, J. Barros. Aí vem o verbo, nasceu. Nasceu quando e nasceu onde?
Tudo bem? Então, olha, o nasceu, o verbo nascer, ele já pede dois advérbios. Nasceu quando e nasceu onde. É isso que você vai ficar atento com a organização de uma biografia. Esta é uma biografia. E está justamente mostrando ideias para nós. O verbo nasceu é um verbo no pretérito perfeito, não é? Que é uma ação pontual, e esse verbo é um verbo intransitivo que pediu dois advérbios, o de tempo e o de lugar. Outro período: marceneiro, entalhador, xilógrafo, poeta repentista, escritor de literatura de cordel. Para um pouquinho aí. O que nós temos aqui? Marceneiro, entalhador, xilógrafo, poeta repentista, escritor da literatura. Adjetivos. Sequência de adjetivos. Para você perceber como a biografia se estrutura. O verbo forte, que é um verbo intransitivo, pedindo dois advérbios, o do tempo e de lugar. Agora uma sequência de adjetivos e verbos de ligação, não é? Verbo de ligação que está aí implícito. Ele é marceneiro, se evidentemente está vivo, ou foi marceneiro, entalhador, xilógrafo, poeta repentista, escritor de literatura. E agora, vem, já publicou 33 folhetos e ainda tem vários inéditos. Ponto. Reside em São Paulo desde 1973. Como ele disse, reside em São Paulo, ele usou o verbo no presente do indicativo, e isso instaura a ideia de que, evidentemente, ele está deixando o autor bem próximo de você, que faz com que você perceba assim, nossa, então ele ainda é vivo e assim por diante. Bem, nós temos justamente essa ideia do presente, não é? Qual é a função do presente? Atualizar, contextualizar e mostrar que ele ainda está vivo. Tudo bem? Reside, né? Porque caso contrário, já colocaria residiu, não é? Nasceu, residiu e assim por diante. Continue. Reside em São Paulo desde 73, vivendo exclusivamente, volte lá, vivendo exclusivamente de livretos de cordel e das cantigas de improviso ao som da viola. Grande divulgador da poesia popular nordestina no Sul, tem dado frequentemente entrevistas à imprensa paulista sobre o assunto. Então, você viu toda a biografia será caracterizada por esses elementos, tá? Toda biografia, cada biografia que você estiver a ler, ou qualquer outro exercício, eu só vou fazer um exercício de biografia, tá? Porque um exercício basta, tá? Você já vai ficar sabendo tudo sobre biografia com este exercício aqui que nós vamos fazer. O que foi importante, então, no J. Barros? Ele nasceu, não é? A sequência de adjetivos, por trás de adjetivo tem um verbo de ligação, é poeta, não é? É escritor, e assim por diante, é marceneiro, enfim, o verbo de ligação oculto. Reside, para indicar para você que ainda está em atuação, o poeta ainda vive, e depois ele coloca ainda mais alguns dados importantes, já publicou e assim por diante. Ele está fazendo o quê? Ele está tornando pública, ele está publicando a vida de J. Barros. Agora, preste bem atenção, biografia, como eu já disse para você, a biografia pode ser em a pessoa estando viva ou a biografia de alguém que já partiu. Nós temos tantas biografias aí de pessoas que ainda estão a conviver, são nossos contemporâneos. Voltemos então a perceber o que o vestibular pediu para o candidato. O que ele pediu? Vamos aí voltando e fechando aí essa organização. Muito bem, então está a biografia. Em sequência, a biografia, comando da questão. A biografia é um gênero textual que descreve a trajetória de determinado indivíduo,
evidenciando a sua singularidade, que é o que eu falei de especificidade, particularidade. No caso específico de uma biografia como a de João Antônio de Barros, um dos principais elementos que a constitui, entendeu? Que a constitui, que a organiza, que a forma e assim por diante. Então nós temos aí justamente a biografia, não é? Então é importante que você leia bem o que o texto quis dizer, o que o texto quis dizer, analise bem as alternativas. Por quê? Porque tem uma particularidade, ó. Um dos principais elementos que a constitui. Está falando de quê? Está falando do modo de organização, como ela se estrutura, como se organiza e assim por diante. Tudo bem? Então nós temos organização. Primeira alternativa, a estilização dos eventos reais de sua vida para que o relato biográfico surta efeitos desejados. Estilização. Estilização dos eventos reais é dar uma linguagem figurada para os eventos reais. Você percebeu linguagem figurada lá no texto? Não. Você percebeu o texto já dizendo nasceu, olha, foi isso, já publicou e tudo mais. Não temos nenhuma metáfora, não temos nenhuma comparação, nenhum sentido figurado para que você possa dizer estilização. Estilização, o que significa isso? Estilo, recurso estilístico, figuras de linguagem, pode grifar isso. O que não tem no texto. Vamos à alternativa B? O relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica, que valorize seu percurso artístico. Retome aí comigo. Relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica. O que é perspectiva histórica? Ontem, antes de ontem e hoje. E que valorize seu percurso artístico. Alternativa C. Narração de eventos de sua vida que demonstre a qualidade da sua obra. Até poderia ser, mas não é um dos principais. Por isso que eu grifei aqui para você. Um dos principais elementos que a constitui aqui, esse gênero, biografia do J. Barros. Uma retórica. Retórica não tem nada a ver, porque retórica é dizer um pouquinho de uma forma logística, não é? De uma forma que apenas enfatiza alguns eventos da vida exemplar. Uma retórica. Retórica é uma argumentação. Uma argumentação. É como se fosse uma parte da lógica. Retórica, não é? Retórica como se fosse uma arte de explorar os contrastes, as oposições. Acho que não bate aqui. Uma exposição de eventos de sua vida que mescle objetividade e construção ficcional. Não teve construção ficcional. Essa construção ficcional aqui é a mesma da estilização. Então você percebeu, ó, estilização, o relato, narração de eventos, uma retórica, uma exposição. O que nós temos mais forte, querido e querida, bate o olho aí comigo, onde está a minha seta indicando para você. O relato de eventos, está aqui na alternativa B, esta é a alternativa correta. O relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica. Relato, está relatando. O que é relatar, professor? É contar. Olha, relatando em perspectiva histórica. Depois ele colocou 73, então perspectiva histórica. E que vai valorizando o quê? Valorizando justamente essa parte do escritor, não é? Artística, livretos de cordel, cantigas de improviso, não é? Divulgador da música popular. Você percebe bem que nós ficamos então com a alternativa bola, porque relato da perspectiva histórica começou com ontem e veio para o presente. Esse é um dos principais elementos que nós temos aí. Alternativa B.
essa é a alternativa correta, a alternativa B. Querido e querida, presta bem atenção. Eu até não explorei aqui na lousa porque eu queria explorar justamente nesse exercício. O relato é um texto narrativo. Tudo bem? O relato é um texto narrativo. Aquela alternativa que coloca lá narração de eventos, ela aparece a narração, mas primeiro aparece bem forte a perspectiva histórica. Então, por isso que nós chamamos a atenção de vocês para esta parte da biografia, perspectiva histórica. O que é uma perspectiva histórica? Ontem nasceu, cresceu, viveu e mora entre nós, de ontem para hoje. Alternativa, então ali, a alternativa que mostra o relato de perspectiva histórica, alternativa B. Querido e querida, bem, eu sei que daqui a pouquinho eu volto com mais exercício de interpretação de texto para você, de gênero textual. Fica aí a dica, fica aí o Ernal Dicas, para que você dê um like gostoso aí, porque daqui a pouco eu volto com mais interpretação de gêneros textuais na prova do Enem.